O uso de armas químicas por qualquer pessoa ou qualquer lugar, sob qualquer circunstância, é ilegal e repreensível. O regime de Assad não pode ser autorizado a cometer esses crimes com impunidade. É por isso que a Austrália apoia totalmente os ataques liderados pelos Estados Unidos contra armas químicas na Síria. Hoje, o ataque aos Estados Unidos, da França e do Reino Unido teve como alvo a pesquisa, o desenvolvimento e a capacidade de produção de armas químicas do regime sírio, que foram especificamente escolhidos para minimizar o risco para civis. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, me informou sobre os ataques. Os ataques foram calibrados, proporcionados e direcionados. Ele reduziu a capacidade do regime de usar armas químicas no futuro e envia uma mensagem clara e forte de que o uso de armas químicas não será tolerado pela comunidade internacional. Posso confirmar que não houve envolvimento australiano neste ataque. A missão da Austrália foi apenas no Iraque e na Síria e, com a derrota do Daesh, a nossa aeronave de ataque retornou à Austrália no início de janeiro. Nós não estamos envolvidos nas operações. Neste momento, os Estados Unidos indicaram que é uma ação única e muito direcionada e não há contemplação de outros ataques no futuro. Acreditamos que a Rússia deve assumir as responsabilidades apropriadas como membro permanente do Conselho de Segurança e não obstruir as respostas do Conselho de Segurança da ONU ao uso de armas. Na noite passada, forças armadas britânicas, francesas e americanas realizaram ataques coordenados e direcionados para degradar a capacidade de armas químicas do regime sírio e impedir seu uso. Para a parte do Reino Unido, 4 RAF Tornados GR-4 lançaram mísseis Storm Shadow em uma instalação militar a 15 milhas a oeste de Homs, onde o regime é avaliado para manter armas químicas em violação das obrigações da Síria ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas. Enquanto a avaliação completa do ataque está em curso, estamos confiantes no sucesso. Também somos claros sobre quem foi responsável por essa atrocidade. Um conjunto significativo de informações, incluindo informações, isso tudo indica que o regime sírio é responsável por este último ataque. Um relatório recente da Organização para a Proibição de Armas Químicas disse que a declaração da Síria de seu antigo programa de armas químicas está incompleta. Isso indica que continua a manter estoques não declarados de agentes nervosos ou precursores químicos e é provável que continue com alguma produção de arma química. Quando o gabinete se reuniu na última quinta-feira, consideramos o parecer do Procurador-Geral, do Assessor de Segurança Nacional e do chefe da equipe de defesa e fomos atualizados sobre a avaliação mais recente e o quadro de informações. E com base nesse parecer, concordamos que tanto o direito quanto o legal para empreender uma ação militar junto com nossos aliados mais próximos para aliviar o sofrimento humanitário, degradando a capacidade de armas químicas do regime sírio e impedindo seu uso. Como discuti com o presidente Trump e o presidente Macron, um ataque limitado, direcionado e eficaz com limites claros que procuravam expressamente evitar a escalada e fizeram todo o possível para evitar baixas civis. Juntos atingimos um conjunto específico e limitado de alvos. Eles eram uma instalação de armazenamento e produção de armas químicas, um importante centro de pesquisa de armas químicas e um bunker militar envolvido em ataques com armas químicas. Mas o regime sírio não deve ter dúvidas sobre a nossa determinação em relação a este assunto de armas químicas. E tomei essa decisão
porque acredito que esta é a coisa certa a fazer. Acredito que é o nosso interesse nacional, mas acredito também que é importante para a comunidade internacional ser muito claro sobre esta questão. Primeiro de tudo, sobre a frente parlamentar, peço desculpas por ter feito referência a isto e as respostas anteriores. Eu vou estar no parlamento próxima semana para fazer uma declaração ao parlamento e, obviamente, dar aos parlamentares a oportunidade de me questionar. Eu acredito que estava certa em tomar as medidas que fizemos no momento em que fizemos, conforme indiquei, em relação ao planejamento de avaliações e à orientação da segurança operacional. Não. Isso foi sobre o que eu disse e o que aconteceu. Isso foi especificamente sobre o uso de armas químicas. Há uma questão mais ampla sobre o futuro da política para a Síria. É uma questão que continuaremos a buscar em canais diplomáticos, em canais políticos, com os nossos parceiros internacionais. Obrigada. Vou falar sobre como os nossos parceiros ocidentais explicam suas ações absolutamente ilegais e inaceitáveis. Como você talvez tenha ouvido, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico e o presidente da França têm dito nos últimos dias que tem fatos incontestáveis de que a arma química, em primeiro lugar, foi usada em Doma, no leste de Ghouta, e, em segundo lugar, o fato incontroverso de que foi feito por Bashar al-Assad, que deu a ordem. A este respeito, quero lembrar que as mesmas palavras que ouvimos há um ano ou um pouco mais sobre a mesma coisa. Capacetes brancos relataram que Khan Sheikhur, na província de Id Sarin, o gás sarin foi usado e que não há absolutamente nenhuma dúvida. Parceiros ocidentais rapidamente se apossaram disso e começaram a distribuir vídeos questionáveis que obtiveram, no caso de Doma, como fatos incontroversos. Quanto a Doma, é tudo a mesma coisa. Existem os fatos incontestáveis. Somos informados sobre isso agora para justificar os ataques que foram realizados. Nada mais é demonstrado, exceto mencionar a mídia de massa, as mídias sociais e aquele vídeo que é ridículo para os especialistas. Mas o presidente Macron, que falou publicamente sobre os fatos incontestáveis que confirmam o uso de armas químicas, como dizem pelo regime de Assad em Doma, estava falando ao telefone com o presidente Putin há 2 dias. Durante o telefonema, na conversa, nosso presidente mencionou a declaração pública do líder francês sobre esses fatos e pediu-lhe para compartilhá-los conosco. Porque se assim fosse, seríamos os primeiros que gostaríamos de impedir o uso ilegal de armas químicas. Isto é um segredo, não podemos dar essa informação, porque é um segredo. Não é o nosso segredo. Bem, não é nosso segredo, mas ainda assim foi usado por aquelas pessoas que não querem compartilhar a fonte de informação para realizar os ataques. Mas é claro que todos entendem isso, que aconteceu um dia antes dos inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que chegaram a Beirute. Deveria viajar até o local do incidente para confirmar a presença ou ausência de provas do uso de armas químicas por lá.